Glória a Deus, gente. Levanta as suas mãos, vamos orar pela pastora Glaucia. Quantos conhecem a pastora Glaucia? Vem aqui, pastora Glaucia. Está atrás da coluna aí. A pastora Glaucia que vai ministrar para nós essa noite. Isso, Vitinho, vamos. Que testemunho. A Jussara, quando chegou em Monte Sião, também era desse tamanhozinho assim. Tá bom, vamos lá. Então a pastora Glaucia vai ministrar para nós essa noite. Eu conheço a pastora Glaucia desde muito tempo. Amém? Levanta suas mãos, vamos orar por ela. Pai, nós sabemos que o Teu Espírito está aqui. Não tenho dúvida, Pai, que o Teu Espírito está aqui. E Ele está mexendo no nosso espírito, Pai. Pai, que Ele continue à vontade no nosso meio. Pai, nós oramos pela pastora Glaucia. Pai, que ela seja usada pelo Senhor essa noite, Pai, para trazer, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E o meu desejo é que essa palavra produza transformação nas nossas vidas. Que não seja apenas um tempo de conhecimento, mas que de verdade seja um tempo de transformação. Um tempo de mudança de caráter, como disse o Daniel. E mudança de caráter tem tudo a ver com mudança de atitudes, né? Se eu tenho um novo caráter, eu preciso ter novas atitudes. E a gente vai falar um pouquinho sobre a oração que influencia as escolhas. Nós estamos num período, né, onde nós estamos estudando sobre oração. E quando a Elaine falou que eu ia trazer a palavra, eu disse, nossa, né, mas meu negócio não é adulto, né? Eu gosto de crianças. Mas ela disse, então, mas você não tá livre da escala do Kids? Eu falei, tô, coincidentemente estou. Ela falou, então você que vai ministrar para os adultos. A oração que influencia as escolhas. E aí ela me passou o texto e disse, procura do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. E aí a gente foi fazer uma viagem aqui um pouquinho na palavra e ver o que o Senhor tem para nós. O nosso texto é em Lucas 6, mas antes de a gente ir para Lucas, a gente vai fazer uma comparação. Mateus, Marcos e Lucas. Eles tratam o mesmo conteúdo, a oração que influenciou uma escolha. Só que cada um teve uma visão detalhada, diferente, tá? Então a gente vai lá, primeiro de tudo, em Marcos 10. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir lá em Marcos capítulo 10. E você pode deixar ela aberta aí. Jesus, ele orou para tomar decisões importantes. Só que a oração de Jesus não era assim uma oração, tipo, de vez em quando igual a minha, que né, nem pensa e fala. Não. Jesus, ele tinha um hábito de orar. E todas as vezes que ele precisava tomar alguma decisão importante, ele saía para orar. Interessante, né? Quando ele ia fazer algum milagre, ele orava ali apenas para que as pessoas entendessem que Deus estava com ele. Quando ele tinha que agradecer, ele também agradecia em público. Mas quando ele tinha que tomar alguma decisão importante, não era em público que ele fazia.
ele saía. Geralmente, ele estava sozinho. Às vezes ele levava alguém, mas esse alguém que ele levava dormia no meio do caminho. Então, na hora H mesmo, ele estava sozinho. Quantas vezes você, para tomar uma decisão, orou? E agora nós vamos ser honestos. Quantas vezes você orou antes de tomar uma decisão? Seja uma decisão simples, ou seja uma decisão muito complicada. Quantas vezes você orou? Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração. Ele tinha uma vida de oração, ele ensinava sobre oração, mas ele praticava a oração. Por isso que era um hábito. Então é assim que a gente vai pensar hoje, tá? Para Mateus 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E aí, Mateus, ele relata de como é que Jesus separou os 12. E aí, ele fala o porquê que ele separou. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que expulsar demônios, eles tinham que curar enfermidades e o mal. Só que Mateus também disse o que eles não tinham que fazer. Ele determinou o trajeto a ser percorrido. Primeiro, eles tinham que procurar as ovelhas do povo de Israel. Eles tinham que fazer de graça. Não precisa pensar em levar muitas coisas, né? Não precisa levar 2 malas. Não precisa levar 2 sapatos. Não precisa cobrar, né? Ele foi falando. Quando Jesus escolheu os 12, ele mostrou o caminho. Pode passar o 2, por favor. A oração influenciou a escolha, mas mostrou o caminho. Então, quando a gente for orar, a gente precisa buscar o caminho que a gente tem que andar. Porque foi assim que Jesus fez. Ele orou para escolher os 12 e depois que ele escolheu, ele mostrou o caminho por onde eles tinham que andar. Essa foi a visão de Mateus. E a visão de Marcos? Agora é Marcos, capítulo 3. Sabe a criança quando está lendo? Que ela lê a primeira sílaba e depois completa a palavra? Fui eu. Nem vi que eu estava em Marcos. Marcos, capítulo 3, versículo de 13 a 19. É a mesma história, apenas com alguns detalhes, tá? Então, eu não vou ler de novo. Mas eu quero mostrar para vocês esses detalhes. Marcos começa dizendo que
Jesus chamou quem ele quis. E eu achei interessante isso. Jesus chamou quem ele quis. Só que quem ele quis, rapidinho, respondeu positivamente. Rapidinho. Quando ele foi separar eles, rapidinho, eles disseram sim. E aí, em Marcos, a gente vê a ordem. E Marcos colocou uma ordem só. De pregar com poder. Sabe por que que eles responderam rapidinho? Porque eles já tinham uma relação com Jesus. Por isso que eles responderam rapidinho. Vamos por o terceiro? E aí a gente vai na visão de Lucas, que é onde a gente vai se deter. Então abre lá, é Lucas 6, do 12 ao 16. E Lucas, ele é realmente bem detalhista. Lucas diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite. Só Lucas que dá esse detalhe. E passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aí a gente tem a relação. Simão, que chamava de Pedro também, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Só Lucas, que mostra o tempo que Jesus gastou para fazer a escolha. Eu não sei você, mas às vezes eu quero que as escolhas sejam assim, ó. Não era legal? Sabe a Ginny Eugênio? Meu tempo, gente, é de Ginny Eugênio, né? Ela fazia assim com o narizinho, e a cozinha dela. Às vezes a gente quer fazer assim com Jesus. Mexe o narizinho assim, ó. E que Jesus coloque toda a bagunça que você fez, não que ele fez, mas que você fez, que ele coloque tudo em ordem. Jesus gastou tempo. Jesus gastou tempo orando. Quanto tempo você tem gasto em oração? Mas esse texto de Lucas tem duas palavras que a gente vai parar um pouquinho para pensar. Pode pôr lá, por favor. Discípulo e apóstolo. E às vezes a gente fala discípulo e apóstolo, e a gente pensa que é tudo igual, né? Mas não é, não. Esses 12, eles foram chamados de discípulos e depois eles foram chamados de apóstolos. Sabe por quê? Discípulo significa aquele seguidor, aquele que é aprendiz. Então, quando Jesus estava passando e falou assim para o Pedro que estava pescando, larga aí sua rede, vem. Ele era discípulo. Mas quando Jesus foi lá no monte e orar e tinha que escolher o Pedro, ele não ia mais ser discípulo. Ele ia ser apóstolo. Discípulo é quando você está aprendendo. Então, você está lá aprendendo. Apóstolo é quando você vai representar aquele que te enviou. Apóstolo é o mensageiro que leva a mensagem do seu mestre para outras pessoas. Aquele que representa a quem o enviou. Então, quando Jesus subiu lá no monte para orar, ele foi separar os seus apóstolos. Porque muito em breve Jesus ia morrer e eles tinham que ficar na terra para cumprir a missão deles. Era uma missão importante? Lógico. Se eles não tivessem feito certinho, o evangelho ia chegar na gente hoje? Não. Por isso Jesus gastou tempo em oração. Por isso. E aí a gente vê algumas passagens,
que diz essa diferença de ser aprendiz e agora de ser alguém que representa aquele que te enviou. E eu quero dizer para você que nós representamos a Jesus que nos enviou. E se você for num lugar muito importante, que eu não sei o nome, mas se você for num lugar muito importante, eu sou brasileira, então vou lá nos Estados Unidos. Alguém pode me auxiliar? Vai, Fafá. Eu vou lá, vou representar o presidente. Que lugar que é esse? Pode ser? Não, achei. Consulado é esse? Ah, achei. Consulado. Gente, eu vou de qualquer jeito? Eu vou assim como Gláucia? Lógico que não, o cara nem me conhece. Eu nem tenho a marca, nem tenho nenhum documento. Não. Como você está representando Jesus aqui na Terra? Porque você é representante. Como você está chegando para falar do amor de Deus para as pessoas? Assim, de qualquer jeito, igual a Gláucia? Se vai lá no consulado? Nós somos apóstolos e nós precisamos representar Jesus. E nós temos a marca, que é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E essa marca vai fazer toda a diferença. E aí, eles falam um pouquinho sobre quando os discípulos se tornaram apóstolos e o que eles fizeram na terra. Lá em João diz que no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2, que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhes: Achamos o Messias. E levou-os até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou Filipe e disse-lhes: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhes: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhes: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhes: Por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso está escrito lá em João 1, 35 a 51. Aí foi quando ele chamou os discípulos. Quando eles começaram a aprender sobre Jesus. Mas entre discípulo e apóstolo tem uma grande diferença. E a Bíblia diz que teve um momento que alguém perguntou: quem são esses? E aí eles responderam: esses são os que estão fazendo o maior alvoroço pelo mundo. Que tipo de alvoroço você tem feito?
aquele que a gente precisa se esconder e falar, eu não conheço esse não. É esse alvoroço que você tem feito? Ou você realmente tem mudado? Ou você realmente tem sido instrumento na mão de Deus para mudar a vida de quem está perto de você? Pode. Aí. Isso. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos, eram homens comuns, a quem Deus usou de maneira extraordinária. Eu acho que se fosse eu que fosse escolher os 12, eu ia pegar o currículo. Quantas faculdades, quantos anos teve de experiência em tal lugar, se fosse para o Ministério Infantil, tem pedagogia? Tem psicopedagogia? Tem tararã, tararã? Quantos cursos extras fez por aí? Quanto tempo trabalhou em tal igreja? Eu ia escolher assim, olha. Eu ia escolher assim. Jesus não escolheu assim. Jesus não escolheu assim. Sabe como ele escolheu? Dentro de uma noite de oração. Viu, se fosse eu? Quanto tempo eu gastei orando? Nem um minuto. Eu pegava o currículo. Pensando que estava fazendo o melhor. Dando um show, né? Jesus gastou uma noite de oração para escolher os 12. Quem eram esses 12? Quem eram esses 12? 4 pescadores. Pedro, André, Tiago e João. Um coletor de impostos. Mateus. Ai, olha esse. Um terrorista. Simão Zelote. Só bonzinho. Se Jesus estivesse aqui, ele ia falar, só bonzinho. Ia tirar uma foto e ia falar, só bonzinho. Um que parecia muito difícil entender as coisas, que era o Filipe. E o Tomé? Pessimista, coitado. E Judas? Traiu ele. E tem 3 que a Bíblia não relata nada deles. Bartolomeu, Tiago e Tadeu. É óbvio que Jesus não pegou o currículo de nenhum. Porque ele estava interessado que estava dentro do coração de cada um. E ele sabia que entre discípulo e apóstolo ele ia ter um tempo hábil para ensinar e para mostrar o caminho que eles tinham que tomar. E aí, qual foi o resultado dessa noite de oração? Sabe engraçado que o resultado dessa noite de oração não foi a parte da manhã que ele foi lá e separou. Não foi. O resultado dessa noite de oração foi, depois de muito, muito tempo, Tiago foi morto. Pedro e João alcançaram multidões com o seu discurso e com a sua pregação. Mateus e João foram os escritores do primeiro e do último evangelho do Novo Testamento. João, de novo, escreveu 3 cartas e também o livro de Apocalipse. Pedro escreveu 2 cartas. 33% do Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. Sabe Tomé, aquele que duvidava de tudo? Organizou uma igreja. E Judas, filho de Tiago, morreria como Marte. Esse foi o resultado da noite de oração. E aí, quando a gente ora, eu não sei vocês, mas eu queria a resposta na manhã seguinte. Eu nem gasto a noite inteira orando. Então, se eu oro 6 horas da tarde, eu queria a resposta. Vamos dar tipo umas 10 horas já tá bom, vai Deus. Jesus gastou a noite orando. E o resultado veio
depois de muitos anos. Mas por que Jesus orava? Jesus era o próprio Deus. Por que ele orava? Porque a oração era um hábito para Jesus. Jesus tinha intimidade com o Pai. Por isso que ele orava. E eu? Por que eu oro? Eu oro porque eu tenho que marcar lá. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia, né? Então, vamos orar umas 8 vezes por dia, vai? É por isso que você ora? Ou então você ora só na hora do almoço ou na hora da janta? Ou então você ora na hora de dormir e nem dá tempo de falar o amém. Isso não é hábito, né? Se a gente fosse ver mais um pouquinho sobre a vida de Jesus em oração, a gente ia descobrir que oração para Jesus também era prioridade. Hábito e prioridade. E quando você tem uma prioridade, alguma coisa tira você do foco? Não. Não tira. Se é prioridade, não tira. Jesus ele se recolhia para orar quando ele não tinha nada o que fazer. Tipo assim, agora é minha hora de folga, então eu vou orar. Era? Não. Se você for ver lá a palavra, todas as vezes que ele se recolheu para orar, uns minutinhos antes, ele estava servindo a multidão. Das maneiras mais diversas que ele poderia servir. Então, ele era muito ocupado. Então, ele se cansava. Então, ele ficava com sono. Então, às vezes, ele ficava de saco cheio. Mas ele tinha prioridades. Ele tinha intimidade com o Pai. Por isso, ele orava. Porque ele queria buscar a direção. Mas ele também orava para ensinar os outros a crer em Deus. Passa lá para mim, por favor. E eu? Jesus, ele foi o melhor professor do mundo. Não, ele foi não, ele é. Porque hoje ainda ele ensina. Mas sabe por quê? Ele é o melhor professor? Porque ele ensina e ele vive aquilo que ele ensina. Jesus nunca disse assim, pega esse copo de água e põe aqui, e ele deixou o copo de água aqui. Não. Ele disse, o copo é melhor ficar aqui. Então, vem, vamos lá. É aqui o copo. Ele ensinava e ele praticava aquilo que ele ensinava. Por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar? Jesus precisava orar antes de tomar as decisões e as escolhas. E você e eu, nós achamos que nós somos autossuficientes. Deus, peraí. Aqui o Senhor manda. Mas aqui, eu já sou bem grandinha. Eu já sou dona do meu nariz. Aqui eu mando. Então, com Jesus não era assim. Jesus, ele era o próprio Deus. Mas, para tomar as decisões, ele ia falar com o Pai. Ele ia perguntar para o Pai. Faço assim? Não faço? Vou agir desta maneira? Ou de outra maneira? Nós devemos tomar decisões, usando sim a nossa mente, né? A nossa razão, mas nós devemos colocar isso diante do Senhor, para que Ele mostre o caminho por onde a gente andar. Será que realmente a sua escolha é melhor?
Você já fez alguma escolha errada? Eu já. Pagou o preço, não pagou? Pagou. Você já teve convicção de que você fez errado? Ou você falou assim, não sei se eu fiz, se eu não fiz. Talvez se eu tivesse ido por este caminho ou por aquele outro. Jesus, ele não podia errar naquele momento de escolher os 12 apóstolos. Porque para o evangelho chegar até hoje, ele tinha que escolher os caras bons mesmo, corajosos mesmo, ousados, valentes. A questão é assim, ó. Não é se Deus está disposto e capaz de nos ajudar, porque isso, Ele está. Ele está disposto e Ele é capaz de nos ajudar. A verdadeira questão é, podemos escolhê-lo como nosso conselheiro e ir a Ele para lhe pedir através da oração? Quando você vai pedir um conselho, você vai predisposto a ouvir a pessoa, não vai? E fazer o que a pessoa está falando. Se não, para que você vai pedir conselho? Precisa pedir conselho para lavar louça? Não, já sei. Precisa pedir conselho para colocar as coisas em ordem? Quando eu quero dizer coisas em ordem, não é objeto, não. Mas colocar a sua casa em ordem? Precisa. Para quem você vai pedir conselho? Vamos ser bem claro? Eu tenho 55 anos. Quem tem 20? Você tem 20? Tem 20? Eu tenho 55. Eu vou pedir conselho para a Bruna, que tem 20? Tem 20, Bruna? Eu vou pedir, gente? Não! Eu vou pedir para a tia Dina. Ela vai me ensinar melhor a cuidar da casa do que a Bruna. A Bruna está começando. A Bruna precisa de alguém que ensine. E quando eu vou pedir conselho, eu vou com os meus ouvidos bem abertos e o meu coração bem disposto a fazer aquilo que a pessoa está me aconselhando. E eu quero te dizer o seguinte. Quando você vai na presença do Senhor Jesus, você vai com seus ouvidos bem abertos e com seu coração bem disposto a obedecer? Ou você diz assim para ele, Jesus, é o seguinte, eu tenho 55, mas não dá. Aquilo que o senhor está me falando, não dá. Será que a gente precisa orar? Será que a gente precisa orar para amar? Será que a gente precisa orar para cuidar do outro? Precisa? Precisa não. Porque isso está aqui na palavra, ó, que você deve amar o seu inimigo, porque amar o amigo é muito legal. Então, alguns conselhos, eles já estão dados aqui, na palavra. É só você ir, estudar a palavra e viver a palavra. Agora, você precisa orar para tomar as decisões acertadas. O próximo, por favor. Ao invés da maneira do mundo de pensar que diz assim, ó, escolha o que você acha que é melhor e faça o que você quiser. O mundo ensina assim. Você quer, filho? Vai lá e faz. O mundo ensina assim. Você quer beber até cair? Vai lá e bebe até cair. Ele só não fala que depois que você bebeu até cair, as consequências de um fígado estragado vão vir. Ah, tá na moda. Eu vou ficar com qualquer um. Todo mundo fica. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. E eu digo com todas as propriedades para as minhas filhas que já são casadas,
você não é todo mundo. Mas é sua escolha. É sua escolha. O mundo ensina assim. Você quer? Vai lá e faz. Não importa o preço que você for pagar. Mas a palavra diz ao contrário. A palavra diz que Jesus, ele foi buscar a vontade de Deus. Ele orou para ver o que Deus pensava e fez o melhor ao realizar o que Deus queria que fosse feito. Uma vez no Kids, a gente estava conversando com as crianças e o Léo disse assim para mim: Tia Gláucia, assim não dá, né? Tudo que é legal não pode? Eu falei, é lógico. Satanás, ele é muito inteligente. Ele não vai colocar na sua frente uma coisa feia, nem uma coisa amarga, a princípio, e nem uma coisa ruim. Ele vai pintar, sabe, aquela coisa bem da hora, assim? Depois que você fez, aí ele tira a capa e mostra a burrada que você fez. Quando descobri o caminho da oração, descobri que não preciso lutar com as minhas próprias forças e a caminhada se tornou mais fácil e o fardo leve. Quando você tem intimidade com Deus, quando a oração é um hábito, obedecer aquilo que está na palavra e aquilo que Jesus fala para você, fica mais fácil. As pessoas falam, é careta ser crente. É muito chato ser crente. Ir na igreja todo dia é muito chato. Mas se você tem intimidade com Deus, se você busca ter um relacionamento sério com Deus, a vida de oração não vai ser um peso para você. Mas ela vai transformar a sua vida. E aqueles momentos difíceis de caminhar, porque eu quero dizer que esses momentos difíceis são reais. Se você ouviu assim, vem para Jesus que a sua vida vai ser um mar de rosas. Vem para Jesus que todos os seus problemas vão ser dissipados. Vem. Ei, sinto muito, mas alguém te enganou. Porque a Bíblia diz que aqui no mundo nós vamos ter problemas, aflições, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos ficar doente. Só que quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, esse momento, quando chegar na minha vida, eu vou conseguir vivê-lo de uma melhor forma. Eu vou conseguir vencê-lo de uma melhor forma. Ou acontecendo bom ou acontecendo ruim, eu vou viver glorificando a Deus, adorando a Deus. Mas isso é só se eu tiver uma vida de oração. Isso só se a minha oração for como um hábito, for prioridade, e assim ela gera intimidade. E aí, quando eu precisar escolher, eu vou aos pés de Jesus. E Ele vai mostrar o caminho. E aí eu vou ter forças para caminhar exatamente como Jesus quer que eu caminhe. Filipenses 4, de 6 a 7, diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Isso aqui só vai se tornar real na sua vida se você tiver uma vida de oração. Quando Jesus subiu no monte para orar, para separar os 12,
Se vocês forem um pouquinho lá para trás, vocês vão ver que ele estava vindo do deserto. Ele ficou 40 dias orando e jejuando, saiu de lá vitorioso e foi orar de novo. E aí, às vezes, a gente precisa de algo e ora, né? E sai vitorioso. E esquece. Esquece. Não quer voltar lá de novo. E aí, às vezes, a gente vive ansioso. Vive de medo. Vive de, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas, quando a gente estiver assim, vamos nos lembrar de Filipenses 4. Não anda ansioso. E quando ele diz aqui, não anda ansioso, não é para você, né? Não é isso. Mas é que essa ansiedade não tire de você a confiança de que Deus está no controle. E que isso te leve a você declarar aquilo que te traz ansiedade para Jesus. Como súplica, mas também como ação de graça. Eu não vou orar, Jesus sabe tudo. Para que eu vou orar? Para que eu vou falar que eu preciso de alguma coisa? Ou então, para que eu vou falar, Deus, obrigada por isso? Ele já sabe. Ele sabe. Mas a Bíblia diz que a sua petição seja conhecida diante de Deus. E que a paz de Deus guarde o seu coração. As coisas estão um caos. Mas se a gente tem uma vida de oração, se a gente tem prioridades e intimidade com Deus, nós vamos ter paz para tomar a decisão correta. A oração que me faz escolher a coisa certa. Queridos, eu não sei o que você quer. E eu também não sei o que você precisa. E com muito carinho, eu não preciso saber o que você quer e nem... Eu não preciso saber aquilo que você quer, nem aquilo que você precisa. Porque eu não posso fazer nada, mas o meu Deus pode. E eu queria que a gente tivesse um tempo. E eu queria que a gente subisse no monte. E eu queria que a gente tivesse um tempo de intimidade com Deus. Essa semana foi uma semana complicada. Algumas notícias tiraram a nossa paz. Sabe por quê? A nossa não, desculpa, a minha paz. Porque por vezes eu não subi no monte. E a gente recebeu algumas notícias lá de Moçambique. E a gente viu imagens, né? E eu disse, Deus, como pode? E eu vi uma imagem de pessoas adorando a Deus numa igreja toda destruída. Quantas vezes você fica em casa porque está chovendo? Quantas vezes você fica em casa porque... hoje eu não estou afim. Qual tem sido o seu tempo de intimidade com Deus? Nós estamos num país muito abençoado. Embora muitas tragédias estão acontecendo aqui, mas nós estamos num país muito abençoado. E se amanhã o nosso país viver um tempo diferenciado? Será que a sua intimidade com Deus, será que as suas prioridades em ter um relacionamento com Deus vai ser tão forte de que mesmo com tudo caindo, você tenha forças para adorar a Deus? Eu me peguei essa semana reclamando. Ontem eu reclamei bastante porque eu tive muita dor.
Eu disse, Deus, eu não posso reclamar. Tá doendo, tá mesmo. Mas eu não posso reclamar. Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Até daquelas coisas que já fugiram da minha mão. Mas o Senhor está no controle. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Que você subisse no monte. Se você é um instrumento de Deus e como um instrumento você é usado para levar a boas novas às outras pessoas, como instrumento você é usado para andar junto com alguém, como instrumento você é usado para abençoar uma outra vida. Mas se você como instrumento tiver uma falha, uma sujeira, você vai comprometer o outro que está do seu lado. Então, busque agora primeiro você. Você e Deus. Quais são as escolhas que você vai colocar diante do Senhor? Ele vai mostrar o caminho. Busque crendo que Ele vai mostrar o caminho. A pergunta é, você está disposto a obedecer? Você está disposto a falar, pode contar comigo, Deus. Mesmo quando eu estiver andando em lugares difíceis, o Senhor pode contar comigo porque eu vou te obedecer. Nós precisamos não apenas aprender da palavra, mas nós precisamos viver a palavra. Acredito que não seja à toa que estamos aprendendo sobre oração. Então, aprender sobre oração é muito bom, mas nós precisamos viver a oração. E quando a gente vive a oração, nós conseguimos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos e a gente consegue sentir paz no meio do caos. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado pela vida de Jesus, aquele que nos ensinou a orar e aquele que orava constantemente. Pai, coloca um fogo ardente no nosso coração de estarmos na Tua presença. Coloca, Pai, um fogo ardente de subirmos no monte todas as vezes que a gente precisar fazer uma escolha. Seja uma escolha simples ou aquelas escolhas mais difíceis da nossa vida. Que a gente possa subir um monte. Que a gente possa ter prioridades com o Senhor. Deus, nós vivemos num mundo com tantas informações, com tantas tecnologias. Nós vivemos num mundo que num clique do nosso dedo, a gente consegue ver o que está acontecendo no mundo inteiro. E isso tem endurecido o nosso coração. Que a gente possa ter as prioridades que é estar com o Senhor. Que essas coisas que fascinam os nossos olhos possam ser encobertas, Pai, por aquilo que realmente o Senhor quer que a gente viva. Eu sei, Senhor, que muitas vezes é tão mais prático ser um crente meia boca do que realmente assumir um compromisso diante do Senhor, de ter uma vida de oração. Pai, que a gente sinta a necessidade de orar, mas não uma oração de troca, ou então não uma oração de pedidos. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.
e não conseguir sentir a dor de quem está perto de nós. Troca o meu coração duro por um coração de carne. Abre, Deus, os meus olhos para que eu veja a necessidade de quem está perto de mim. Abre as minhas mãos, encaminha os meus pés para aquelas pessoas que verdadeiramente precisam ter o teu amor. Que eu seja instrumento vivo para isso, Deus. Estamos aprendendo tantas coisas a respeito de oração. E estamos buscando ter uma vida de oração. Mas que a gente seja como Jesus. Quando precisar de algo mais sério, que a gente suba o monte. Mas quando a gente precisar, Deus, de orar por alguém, que a gente também tenha a sensibilidade e a autoridade de orar por essa pessoa, para que outros vejam quem verdadeiramente o Senhor é. Move o nosso coração para o teu coração. E que a gente seja tão corajoso assim como foi Jesus. Porque por muitas vezes Jesus disse: eu queria que fosse assim, mas eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. Que a gente viva isso, Deus. Que as nossas escolhas não sejam nossas escolhas, mas que sejam a tua escolha. E se for possível, que a gente veja o resultado dessas escolhas. Que o Senhor disse: vai, filha, você está aprovada. Mas ouve o coração, ouve a oração de quem ainda não consegue confiar plenamente no Senhor, mas que está disposto a confiar, a aprender a confiar em Ti. Não é possível estar num encontro desses e sair igual a gente entrou. Não é possível a gente te adorar. Não é possível a gente dizer que vem morar na minha casa e sair daqui igual ao que nós entramos. Trabalhar no coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa. Trabalha no meu coração. Coloca um fogo ardente, porque eu quero ter uma vida de oração. Eu quero representar o Senhor por onde eu for andar. Faz assim, alcance o coração dos mais novos até os mais velhos. E que a gente seja usado e ousado para causar uma grande transformação aonde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Rogério, cadê o Rogério? Rogério, faz favor. Nós passamos um período de jejum e agora entramos num tempo de aprender a orar, funcionar, orar, ter o hábito de orar como você queira. E o Rogério queria dar um testemunho. Todos conhecem o Rogério, ele passou pela casa de recuperação, dependência química, né? Bonzinho, né? Ele queria dar um testemunho rapidinho aqui,
daquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Essa semana ele foi abençoado, então eu queria que vocês ouvissem. Amém? Obrigado. Boa noite, paz do Senhor. Palavra maravilhosa e muito abençoada, né? E Deus tem, né? Eu tenho lido um texto em 2 Crônicas 29, 36, que diz que subitamente Deus fez uma obra extraordinária. E 8 meses atrás, um pouco menos, 6 meses, eu estava, de maneira breve, tá, irmão, que a gente está com horário avançado, estava morando na rua, tinha sido preso, estava usando crack, estava sendo procurado por traficantes. Bonzinho, né? Bonzinho, perto do pastor. Apesar que eu não conhecia o pastor. E assim, aí depois Deus me usou um irmão querido para fazer conhecer a casa. E aí a Casa dos Valentes, aí ele me levou lá em dia 7 de setembro. E essa obra subitamente começou lá, como Deus fez em Ezequias. Foi tudo muito rápido, né? Eu não cheguei a cumprir o prazo, mas porque Deus tinha me dado uma palavra, Deus tinha feito uma obra. Eu saí da Casa dos Valentes no dia 20 de outubro. Eu cheguei lá tremendo, não conseguia nem pôr a comida na boca, né? Tanta tremedeira, era um pouco de arroz no colo e metade para a boca. Fui muito bem recebido, auxiliado pelo pastor, auxiliado pelo Mauro, né? O Mauro sabe, aí a gente comenta, a gente já tem um tempinho no Evangelho, já de quase 30 anos de Evangelho. Acabei me desviando, perdendo esposa, empresa, filhos, tudo. Eu admiro demais o trabalho do Mauro. E eu sou fruto do teu ministério, né? Então eu queria agradecer ao pastor Adilson, a todos vocês, por investir em tempo, recurso, oração, como foi ministrado hoje. Eu sou fruto da oração de alguém, e esse alguém são vocês. E agradecer ao Maurício também, que está aqui, que muito me ajudou lá. E o testemunho que eu tenho para dar eu entrei numa empresa dia 1 de novembro, né, eu tinha R$10 para passar a semana, então eu ia lá na Lan House, não tomava água na rua, e o troquinho que sobrava imprimia currículo e mandava. E aí comia em casa. E aí entreguei um currículo numa empresa que ia fechar no Tatuapé. A diretora falou, olha, não sei porque a gerente te mandou aqui, eu ia fechar a filial de São Paulo. Falou, mas algo me diz que eu tenho que contratar você aqui, vamos embora. E ela contratou, e nós fomos crescendo, Deus foi abençoando, abençoando, abençoando. A empresa multiplicou, contratou mais gente. E eu propus um plano de negócio para ela. Ela aprovou esse plano de negócio. Ela me contratou com um salário menor do que eu tinha na última empresa. E nesse plano de negócio ela dobrou meu salário mês passado. E aí ela chamou, falou, olha, eu falei, eu tenho orado pela empresa e eu tenho orado por algumas coisas. Aí hoje, esses dias, né, assim, hoje é sexta, na terça-feira ela foi numa agência e tirou um carro para mim. O carro está aí na porta. E aí Deus tem abençoado dessa forma. Minhas filhas, né, bem lembrado, pastor. E aí hoje peguei o carro e minhas filhas, minha ex-esposa, obviamente, quem ia ficar com uma pessoa que uma hora era presbítero numa igreja, dava aula de teologia, e no outro estava numa favela usando cocaína. Foi um casamento de 17 anos que eu perdi e minhas filhas se afastaram, lógico. Via na rua, álcool, droga, assalto, prostituição. Acabei perdendo minhas filhas, perdi assim, fiquei 4 anos sem ver minhas filhas. Sem ver minhas filhas. E aí, tudo isso depois da Casa dos Valentes, do Ministério da Casa, através da liderança do pastor Adilson, do Mauro e de todos vocês. Minha filha mais velha voltou a falar comigo, está morando no Paraná. Ela falou, pai, teu testemunho é muito forte, eu vou congregar aqui na Bola de Neve. Ela está congregando lá na Bola de Neve. Ela era ministra de louvor, minha família toda participava no altar. Só para vocês terem uma ideia o estrago que o pecado fez. Minha ex-mulher foi para o espiritismo, minha filha mais nova tentou 4 vezes o suicídio, minha filha mais velha foi morar com uma mulher, e eu fui morar numa favela usar crack. O diabo peneirou, triturou. E eu louvo a Deus pelo ministério de vocês. Eu conversei um dia com o Jefferson, a gente indo lá para a Casa dos Valentes, e como falei, assim, eu sou macaco velho de igreja evangélica. Fui em várias. Aqui é a igreja com o maior número de pessoas, com metro quadrado menor, de mestres na palavra, de amor. A gente entra aqui e se sente amado, não precisa nem abraçar. E o pastor abraça. Não tem uma vez que ele não deu um abraço. E aqui, todos que vêm aqui no púlpito ministrar a palavra, uma palavra de sabedoria, com graça, com riqueza, com
que não teve uma vez que eu entrei aqui e não saí diferente. E hoje, mais um dia, eu saio diferente. Eu levantei hoje 3 horas da manhã, desde o dia que eu saí da casa. No dia 20 de outubro, eu levanto todos os dias às 4h30 da manhã. Fiz um propósito com uma igreja, são alguns irmãos do Rio de Janeiro, Santa Catarina, da Coreia do Sul. Quem conhece a história evangélica da Coreia do Sul, todo dia 4h30. Eu já mandei o pastor, precisa orar para Deus mudar a vida, mandar umas ovelhas diferentes. Hoje, 3 horas da manhã, mandei uma mensagem para ele. Recebe aí, pastor. Coitado, pastor. E aí, todo dia. E Deus, o Espírito Santo não tem deixado dormir. Não é da carne, não é do homem, como a irmã ministrou. Eu sinto a quentura do pé do mestre no meu rosto, todo dia, 4h30 da manhã. E se eu pensar e falar assim, Senhor, eu quero dormir até um pouquinho mais tarde, aí não é que não dorme. Eu acordei 3 horas, parece que eu não dormi. Então Deus tem me dado essa graça, através de vocês. Não existe super crente, não existe Jeová Júnior. Existe o corpo de Cristo, existe a igreja de Deus, e aquela porta não é uma porta de aço, é uma porta do templo. Aqui não é um utensílio, aqui é um altar, né? Nós temos uma igreja, a igreja evangélica, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo me resgatou. E o carro é uma bênção, não tenha dúvida. Que estou muito feliz. Quando eu não estava sem carro, eu moro muito longe daqui, eu pego 3 ônibus para ir para casa. Eu saía daqui 10h30, que é o horário mais ou menos que a gente, né? Acaba o culto mesmo, 10h30, eu chegava em casa meia-noite, meia-noite 15. No domingo, que tem menos ônibus, saía daqui meio-dia, chegava em casa 2 horas da tarde. Estômago nas costas, morrendo de fome. Comia macarrão todinho, não deixava para ninguém. E Deus tem dado essa graça. Do trabalho, a diretora nunca me viu, né? E acabou fazendo essa questão do salário, do carro, a confiança, e eu abri o jogo para ela. No começo eu me escondia lá. Falei, vou falar que eu usei crack, pelo amor de Deus. Agora todo mundo sabe. Dei Bíblia para todo mundo da igreja, lá da igreja, já chama de igreja. Para todo mundo lá no trabalho. O marido dela é ministro de louvor, chamamos, nós oramos lá às 7 horas da manhã de segunda-feira, fazemos um culto lá, todos foram evangelizados dentro da empresa, todos sabem do testemunho, quem estava desviado está voltando. Isso é melhor para mim do que um carro. Isso é infinitamente mais. Eu já em igreja, 15 anos atrás, fui ministrar numa ceia, eu tinha um carro muito bom. O Espírito tocou, peguei para o pastor, falei, tá aqui a chave do carro, peguei o ônibus e fui embora para casa. Passei o carro e eu não sou apegado a essas coisas, mas sou muito grato a Deus, porque é uma forma de falar de Jesus. O carro veio, não só para me locomover de uma maneira melhor, mas para dar testemunho do amor de Deus. Então, quero agradecer a vocês, glorificar o Senhor Jesus, tá? Em nome de Jesus, obrigado. Porque a gente imagina que é uma pessoa só, né? E o que mais me alegra não é o carro pelo carro, mas é o relacionamento que ele volta a ter com as filhas dele. Quantos não tiveram pais aqui? Imagina as filhas dele, 4 anos sem falar com o pai. Isso me alegra mais. O carro é consequência. Amém, querido?